vista maravilhosa de Jericó, a Jericó moderna. Jericó moderna, que é uma cidade palestina, com autonomia palestina, governo palestino, okay? Não, eu nem estava. Agora, do ponto de vista histórico, nós estamos vendo duas coisas importantes aqui. A primeira, o Monte da Tentação. Como eu falei para vários de vocês, naquela época eu não vivia, lamentavelmente, né? Então não fui testemunha dos fatos, mas vamos analisar alguns fatos, alguns sinais. Esse monte, como eu falei para alguns de vocês, se chama Monte de Querental, em árabe. Os árabes já chamam isso de Querental. O que significa Querental? 40. Aqueles que estudaram, exatamente 40. Vem da palavra 40. 40 que? 40 dias que Jesus ficou no deserto. Agora vão dizer, mas isso não é deserto, é uma montanha. Gente, tudo isso aqui é o deserto da Judeia. Masada, que vocês viram um morro grande, é o deserto da Judeia. Só que o deserto da Judeia tem parte que é montanha, parte que é plano. Mas ainda tem uma subdivisão dentro do deserto da Judeia. Mas ainda, deserto da Judeia. É um deserto que era relativamente habitável. E vocês vão dizer, mas como vai ser deserto? Olha esse verde maravilhoso que tem aqui. Porque aqui tem um monte de mananciais, tem um monte de rios subterrâneos e não subterrâneos também. Quando chove, principalmente, não tem muita corrente de água. Por isso você vai estar vendo muito verde, porque tem águas subterrâneas que dá para fazer cultivo. Então, o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado pelo diabo, ele ficou por 40 dias, como já falamos antes. Muitas figuras bíblicas escolhiam ir para o deserto para se isolar, se desconectar de tudo e ter um contato pessoal com Deus. Como ele subiu? A pé. Ah, mas como? Aí. Como vocês subiram para Monte Sinai? Monte Sinai. De coisinha ali daquele Como o bondinho. pessoal subiu a Messada para construir? Não tinha teleférico há 2000 anos. Caminhando. Passo a passo. Exatamente. Aí ele deve Vai levar um dia inteiro? Vai levar. Vai andando, não tem outra opção. Cansava, parava, cansava. Agora, vocês estão vendo essa estrutura que está no meio da montanha? Sim. Aí? Sim. Não das luzes, aquela outra. Ah. Contei para vocês que no século IV monges cristãos vieram aqui a vivenciar de alguma forma o que os profetas vivenciaram aqui, o que Jesus vivenciou, o que João Batista vivenciou, que se isolar, ficar no deserto totalmente isolados. Eles viviam, agora vamos dizer uma igreja mais moderna, né? Mas eles viviam em cavernas em forma isolada, diferentes monges, se reuniam no fim de semana para fazer uma oração, ter um jantar, uma comida. Vocês lembram que falamos hoje do pessoal ir em Qumran, comiam todo silêncio, né? Também comiam todo silêncio, tinha oração. É muito parecido o que eu contei de Qumran com aqueles monges que existiam naquele lugar. Até hoje em dia tem monges que vivem isolados. Tem como subir? Tem como visitar, tem como visitar. A gente não vai visitar, porque não temos tempo, mas desses lugares assim temos 60 no deserto da Judeia. Alguns são ativos e a maioria não. E finalmente temos aqui o chama, o Tel, a gente vai falar que significa Tel, mas é uma ruína arqueológica da cidade antiga de Jericó. E a pergunta que todo mundo faz, que é essas muralhas de Jericó. E a resposta é, não sei. E poucos sabem, por quê? Não tem provas categóricas que digam aqui foi as muralhas. Mas o que sim sabemos é que foram achados restos de presença de seres humanos de 11.000 anos. Ou seja, desde o ano 9000 antes da era cristã, e que temos o tempo todo presença de uma cidade importante, né? E alguns arqueólogos vão dizer, achamos alguns indícios que poderia ser uma muralha. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante, uma frase que eu gosto muito de dizer. A ausência da evidência não significa a evidência da ausência. Entendeu? O fato de não ter achado em forma categórica a muralha de Jericó, sabe o que significa? Que não acharam. Ponto. Não que não existe. Que não acharam. Estão procurando. Posso fazer uma pergunta? Tem um monte de lugares bíblicos, né, que não tem uma resposta categórica, foi assim. Não significa que não aconteceu. Significa que os arqueólogos não acharam. Sim. Sim. O total não dá 6.000 anos? Ou seja, de Adão para até o nosso momento?
Muito boa pergunta. Ou seja, segundo a cronologia judia, estamos no ano 5.777. É a criação do mundo. Segundo os arqueólogos, é outra coisa. Eles vão identificar, vão falar de milhares de anos. Segundo os geólogos, eles vão falar em milhões de anos. Agora, você pergunta, um geólogo pode ser crente em Deus? Não. Na teoria, a teoria vai dizer não, mas vão dizer muitos geólogos que creem em Deus. Por quê? Porque pode ser, segundo ele, eu estou agora representando um geólogo, né? Vou representar um geólogo. Ele vai dizer, quando eu falo de milhões de anos, a Bíblia fala milhares de anos, pode ser que a Bíblia quer dizer milhões de anos. Entendeu? Tem uma... Por exemplo, quantos se vocês saíram do Egito, né? O povo de vocês saiu do Egito, quantos judeus saíram do Egito? Segundo a Bíblia? 3 milhões. 600 mil. Isso. Gente, impossível que tenha saído 600 mil escravos. Não tinha cidades tão grandes. Então, o que significa? A Bíblia está mentindo? Pode ser que foi um erro, talvez quiseram dizer. Algumas vezes escreveram um número, de repente escreveram um zero de mais, um zero de menos. Isso pode ser uma opção. Pode ser que a Bíblia quer dizer outra coisa, que quer dizer que é um número muito grande. Aí pode ser. Agora, 600 mil não tinha cidade tão grande. Isso só de homens, né? Pelo que falam, fora das mulheres e assim. Exato. Ou 6 milhões de pessoas. Isso. Ou seja, 3 milhões. A cidade egípcia, se eles eram escravos, quantos egípcios tinham? Muito mais. Estão falando de uma urbe do tamanho de São Paulo. Não existia na antiguidade. Impossível. Então, o que quer dizer essa questão de números? Pode ser uma questão talvez simbólica, pode ser também uma questão que quer dizer outra coisa, de muitas pessoas. Sim. Então, de acordo com como foi colocado aí, que pode ter acontecido um errozinho, com certeza Jesus não nasceu em dezembro, ele nasceu em setembro por causa das festas dos tabernáculos, foi quando houve a primeira circuncisão, certo? Olha, Isso essa eu questão gostaria de de se saber. nasceu em dezembro é uma questão que foi criada, uma tradição que foi criada na época romana. Exato, pelos gregorianos. Provavelmente continuar uma tradição que via da época dos romanos, uma tradição talvez pagana, que no 25 de dezembro era uma festa de um deus romano. Pode ser, uma teoria que fala disso. Não se sabe, não temos provas quando Jesus nasceu. Sim, assim também como ele foi ressuscitado no dia de sábado. Não, dia domingo. Domingo? Ele foi enterrado dia sexta. Morreu na sexta e ressuscitou Sexta, no domingo. sábado, domingo, 3 dias. Terceiro dia. Domingo, terceiro dia ressuscita. Domingo de ressurreição. Eu tenho minha percepção de que realmente ele ressuscitou no sábado, por causa das festas que eles vinham para comemorar. Isso. Então, de acordo com a numeração, com as datas, chega-se no sábado, porque Maria, quando foi lá no túmulo, ele já tinha ressuscitado Foi no no domingo. sábado. No domingo. Ela foi no domingo. Ou seja, foi 3 dias, Foi não está domingo. escrito. Não creio. Não só isso, Não está creio. escrito que eles tinham que enterrar Jesus rápido. Isso. Na sexta